Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu grupo composto por mim, pelo Enzo, pela Gabriela, pelo Bernardo, pela Litiane, nós vamos dar seguimento ao projeto na disciplina Manejo de Recursos Hídricos, que tem o intuito de fazer a caracterização e avaliação hidrológica de uma bacia hidrográfica delimitada na apresentação anterior, há umas 2 semanas, mais ou menos. Pode passar. Na apresentação anterior, nós apresentamos as características físicas da bacia, com algumas variáveis, conforme foi apresentado. Nessa, nós temos a intenção de dar seguimento a essa apresentação e colocar a estimativa das curvas de intensidade, da duração e frequência, que são as chamadas relações IDF, os cálculos hidrológicos. Nós vamos trabalhar com a determinação dos volumes infiltrados e escoados nessa bacia, para, no fim, nós delimitarmos o hidrograma unitário do projeto. Pode passar. Essa foto, ela é a representação da bacia. Esse recorte em vermelho é a delimitação limítrofe da bacia. Esses traços aí em verde são os cursos hídricos dentro dessa bacia. O exutório está no lado esquerdo, superior esquerdo, no lado noroeste. Lá nós temos o nosso exutório dessa bacia. Essa imagem ela foi plotada nós plotamos o Google Earth no QGIS, a delimitação da bacia em si foi feita no QGIS e a imagem ela é em decorrência da ferramenta do Google Earth. Pode passar. O que é um hietograma, que é como eu posso dizer, o princípio dessa apresentação desse trabalho? Os hietogramas são delimitações, são representações da distribuição no tempo de precipitações pluviométricas em determinados locais e que são utilizadas entradas que visam simular modelos de chuva-vazão para diferentes projetos hidráulicos. Nesse caso, é um projeto hidráulico que tem o intuito de uma construção de barragem de terra para uma associação. Então, é um projeto mediano, de médio porte. E, de acordo com cada tipo de projeto hidráulico, nós temos diferentes métodos para essas definições. Nesse, nós vamos apresentar um método específico, o método de blocos alternados, mas tem outros também. Pode passar. Conforme eu tinha dito, pode ser delimitado por diferentes métodos. Aqui nós utilizamos o método dos blocos alternados. Nesse método se faz uso inicialmente das relações IDF, que são as relações de intensidade, duração e frequência, para como passo inicial nós definirmos a intensidade da precipitação dessa bacia em milímetros por hora, conforme se vê a seguir. Nesse caso, para a definição do hietograma, nós tínhamos 2 estações pluviométricas próximas da EPAGRE, Empresa Catarinense de Extensão e Pesquisa Agropecuária. Nessa imagem não dá para ver muito bem, mas dá para se ver um traço entre o exutório, que é o nosso ponto, e lá no lado norte, tem como apontar isso? Aí assim é onde que está a estação, a estação experimental de EPAGRE mais próxima para as medições pluviométricas, que daí nós conseguimos essas variáveis necessárias. Essa estação experimental ela se localiza no município de Ibirama. Ao sul tinha uma outra estação experimental que poderia fornecer os dados, mas ela tinha uma distância superior a essa, que é de 4,5 km, mais ou menos. Como essa foi a mais próxima, nós, por aproximação de pluviométrica, nesse caso, para estimação pluviométrica, nós definimos essa estação de Ibirama como a mais adequada. Essa delimitação foi a partir das coordenadas fornecidas no site da ANA, Agência Nacional de Águas. Foi plotado esse mapa digital com essas coordenadas no QGIS e nós conseguimos calcular essa distância pela ferramenta da calculadora de pontos dentro do QGIS também, delimitando a distância entre esses pontos, exutório e estação, e assim definimos essa estação como a utilizada. Outras informações em relação a isso: essa bacia ela fica localizada mais em Ibirama, mas também uma parte, pelo que se conseguiu ver no Google Earth, no município de Presidente Getúlio só. E essa região é no Vale do Itajaí, na região meio central de Santa Catarina, se der mais ou menos isso. E pode passar.
Depois de delimitada essa estação, nós calculamos as relações IDF foram dadas, então nós pegamos como tempo de retorno uma programação de 100 anos, que ela se adequa para esses projetos de médio porte. Foi calculada a intensidade com base no tempo de retorno e também com base no tempo de duração e com parâmetros empíricos fornecidos pelos dados da estação experimental. Esses parâmetros empíricos são o parâmetro A, B, C e D. Na forma eles se situam para calcular a intensidade, eles estão representados aí nessa fórmula. E esse TR é o tempo de retorno e o TD é o tempo de duração. O tempo de retorno foi estimado por nós, a nosso critério. Tempo de duração é dado de acordo com os critérios da primeira apresentação que já tinha sido dado. Esse tempo de duração da bacia. Pode passar. Os parâmetros que nós verificamos para a estação experimental de Ibirama, que é a número 77 das estações de Santa Catarina, são dados, o A, B, C e D são parâmetros empíricos e através do Excel nós conseguimos calcular a intensidade, que são milímetros por hora, para essa bacia, pegando como também para esse cálculo o tempo de duração, calculado na apresentação anterior, que é em 30 minutos, e o tempo de retorno foi delimitado a nosso critério, como tinha dito, em 100 anos. Pode passar. Então, a intensidade de precipitação ela foi encontrada de acordo com a literatura. E a duração de chuva ela teve o tempo de 5 minutos e o período de retorno de 5 anos no estado de Santa Catarina. Na região, a bacia estimou mais ou menos 150 milímetros por hora. A gente usou, como o colega já falou, o método de blocos alternados, que foram calculados com base no IDF, que é a intensidade, e as intensidades médias para intensidades médias para diversas duração até o total da duração. Foram utilizados 6 blocos alternados com um tempo de duração de 30 minutos, 2 vezes maior que o TC da bacia, sendo que o período era de 30 minutos, distribuído por progressão aritmética nos 6 blocos em um total de 5 minutos para cada uma delas. A partir disso, foi observado os valores da chuva crescente e decrescente em milímetros, que são chuvas testadas para verificar o comportamento da bacia ao longo da chuva em 30 minutos. Isso foi determinado pelo projeto utilizando as ferramentas que já foram descritas. Com os dados calculados, foi projetado o hietograma do trabalho, utilizando 5 minutos para cada bloco, sendo a chuva os laranjas e incremento em milímetros em azul. Agora nós vamos falar um pouco sobre a determinação dos volumes de precipitação e dos infiltrados escoados. Para a gente começar, eu acho que de forma mais conceitual, é importante falar que o volume da precipitação é aquele que decorre diretamente das chuvas, né? Enquanto que o volume do infiltrado é a quantidade de água que penetra no solo ao longo do tempo e que não escoa pelo terreno. A máxima taxa de infiltração que um solo pode ter é definida como a capacidade de infiltração, que é variável ao longo do tempo e também depende muito do tipo de solo e da forma que ele se encontra, como, por exemplo, compactado ou não. O escoamento superficial ou enxurrada é a parte da água que circula sobre essa superfície do solo, escorrendo para as depressões do terreno, e esses são conduzidos, então, para pequenos e grandes rios. A água que se dá origem, então, desse escoamento superficial, ele é proveniente da chuva,
E quando essa chuva precipitada ela excede a capacidade de infiltração do solo, enchendo já os poros do solo, então acaba ocorrendo o escoamento superficial. Pode passar. Então, para que seja verificada essa permeabilidade do solo e o escoamento superficial que a bacia apresenta, foi feito então o método do SCS, que se fundamenta então em um parâmetro que descreve o tipo de uso do solo e a condição dessa superfície de solo em relação ao potencial de gerar escoamento superficial. Esse parâmetro ele é representado pela sigla CN, que é o número de escoamento, que compreende uma escala então de 0 a 100, sendo que 0 é a representação de uma bacia com condutividade hidráulica infinita e 100 corresponde ao valor de uma bacia totalmente impermeável. Então, na situação desse projeto, foi utilizado o parâmetro da curva na CN, como eu tinha dito, e conforme o método, determinou-se, então, o potencial de escoamento superficial, combinado, então, com outras informações de uso e ocupação do solo, o tipo de vegetação e os tipos de solo presente na bacia, lá na região do Vale do Itajaí, que foi especificamente, né, para o município de Ibirama e Presidente Getúlio, que são os municípios que o colega já falou que é onde está situada a bacia. Deixa eu passar. Aqui nessa tabela, então, a gente pode observar a classificação de solos, enquanto ao grupo hidrogeológico que ele pertence, sendo que esses grupos, então, são 4. Pode passar. E a região que a bacia, então, está presente, da unidade geomorfológica dela, é em patamares do alto do rio do Itajaí, e no qual os solos que predominam na região